O que eu acho muito interessante nesse capítulo 15 do Evangelho é que a pergunta que é feita ao Cristo é muito clara. Ele pergunta assim: mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta numa profundidade muito grande, né? Herdar a vida eterna, ou seja, né, a vida já até essa reencarnação, a felicidade total, a vida eterna. Não é essa vida aqui, a vida eterna. E Jesus coloca caridade, né? Primeiro ele pede, o que está escrito na lei? Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, ou seja, da forma que você entende. Se você é católico, entenda daquela forma, se é evangélico, daquela forma, se é espírita, umbandista, o que for, se é budista, o que for. Amo a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, ou seja, conforme você entenda, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou assim: respondeste bem, faze isso e viverás a vida eterna. Mas a pessoa não satisfeita, ela pergunta, então, mas quem é o meu próximo? Porque ela estava com alguma dúvida nesse campo. E aí vem a história do bom samaritano. A história do bom samaritano fica para um outro momento, porque eu vou entrar na tarefa dos enxovais, mas ela é tão interessante que nós estamos vivendo um momento na humanidade que a gente sabe, com tantos conflitos que estão havendo no campo político, né, no campo da ciência, imagina duas personalidades, aliás, três, imagine, cada um de vocês, imagine, não preciso falar, três personalidades bem díspares. Uma, talvez assim, que esteja para ser presa, uma outra que está nesse campo aqui acusando que está presa, e imagina uma do meio também. Imagina algo assim muito conflituoso, muito conflituoso. Imagina que Jesus vai colocar os dois que estão ali equidistantes como um ajudando o outro. Foi isso que escandalizou na época os judeus, porque Jesus pegava muito forte, porque se esperava de quem ajudar a pessoa que estava caída? Do sacerdote. Mas não é, era o samaritano. O nosso querido Jack está ali, tem feito um estudo sempre, aproveito para falar desses estudos que ele tem feito no YouTube. Ele coloca muito bem quem é o samaritano, como é que se dividiu esse tipo de população na época de Jesus. Mas o samaritano, vou usar uma expressão forte, mas é permissível no ambiente, era maldito. Era maldito para os judeus. Você podia ter contato com qualquer um, até com um porco, um animal, mas não me fale em samaritano. Por isso que eu falei agora aqui dos três exemplos. E aí o Jesus coloca, olha, passou o sacerdote, olhou assim a pessoa caída, nem, né? Depois passou um levita, que era um coletor de impostos, era o nosso analista tributário, perdão quem for analista tributário no salão, mas era um analista tributário, um técnico tributário da época, e também não deu a menor pelota. Mas passou um condenado, um samaritano. Jesus pega a pessoa mais complicada para dar um exemplo. E mais, o samaritano ajuda e ainda deixa dinheiro. Eu não sei quanto 2 denários valia na época, vamos dizer em torno assim, de R$2.000. Deixa o contabineiro R$2.000. Olha, o que precisar mais você usa e amanhã eu passo aqui para saber se está precisando de mais. Ou seja, uma caridade legítima. E aí Jesus dá esse exemplo muito forte e fala assim, quem você acha dos três que agiu com a melhor caridade? O samaritano. Então vai tu e faz igual. É muito claro. Meus irmãos, o título, A Tarefa dos Enxovais, é, na verdade, um spoiling, como diz o jovem, uma propaganda desse livro que está sendo vendido aqui na nossa casa. Chama-se A Tarefa dos Enxovais. É de Hermínio Corrêa de Miranda, com uma organização de Orson Peter Carrara, de Matão. É da editora La Chatre, está à venda na nossa livraria. Eu tenho um carinho muito grande por enxovais, porque há mais de 10 anos eu dedico a fazer essa tarefa para as mães gestantes carentes, que às vezes se encontram no nosso cerrado, em ambientes hostis, e sempre me chega, mas estou precisando de um enxoval, alguém está precisando, tal, a gente corre lá.
E quando eu vi o livro, falei, gente, será que é o que eu penso? E era. Mas o que acontece? Hermínio Corrêa de Miranda vai dedicar, no livro, que também tem na nossa casa, a diversidade dos carismas, no último capítulo, ele vai dedicar a explicitar a tarefa de Regina, que era uma médium que tinha buscado o auxílio numa casa de oração. E ele coloca exatamente o seguinte nesse capítulo, Diversidade dos Carismas, que Regina, quando buscou a casa, ela entendeu que desde antes de começar o trabalho mediúnico, porque ela tinha uma mediunidade que precisava ser trabalhada, estudada, educada, mas ela foi orientada que, ao lado dessa tarefa de educação mediúnica, ela aplicasse também o exercício regular da caridade. Por isso que eu coloquei esse capítulo 15 do início. Era de vital importância a caridade espiritual que ela exercia, recebendo os nossos irmãos espirituosos para o aconselhamento, né, para a orientação, que fosse complementada, balanceada e sustentada pela caridade material. Então, Hermínio Corrêa de Miranda pega isso, não é uma ficção, é um caso realmente que Hermínio traz da casa de oração que ele trabalhou, o caso da Regina, porque Regina, num determinado dia, ela não sabia o que fazer. Falou, ok, preciso trabalhar, já estou fazendo minha caridade espiritual, me educando, trabalhando no grupo mediúnico, mas eu preciso fazer um trabalho de cunho material. Mas qual? E aí, certo dia, ela teve um sonho, na verdade, um desdobramento. E aí eu passo a narração do Hermínio. Viu-se numa casa simples, parecida com um pavilhão rústico em meia água. Era noite e caiu uma chuva fina e fria. Estava em companhia de uma senhora, um espírito, que parecia interessado em observar suas reações. De repente, Regina começou a ouvir o choro de um recém-nascido. Era um choro sofrido de abandono e de dor que a afligia. Procurou localizar de onde vinha. Pareceu-lhe provir do quintal. Isso tudo um desdobramento, né? Na verdade, isso parece até uma série da Globo, né? Porque é de tamanha complexidade o sonho, o desdobramento, que ela saiu disposta a ver o que estava acontecendo com a criança. Deixou a casa e começou a caminhar sob a chuva, estava chovendo, patinhando na terra molhada e lamacenta, sempre se orientando pelo choro da criança. Seguiu por uma trilha, ao cabo do qual encontrou o bebê. A criança chorava sem parar, completamente nu, tiritando de frio sob a chuva, depositado no capim à beira da trilha. Ela pegou a criança, abraçou, passou o calor para a criança e o menino parou de chorar. Voltou para dentro da casa, encontrou a senhora, né? Isso tudo no desdobramento, não se esqueça. Regina comentou ainda com a entidade: veja esse pobrezinho, temos de aquecê-lo e vesti-lo. O coitadinho está gelado, não pode ficar assim. A mulher olhou-a e fez um sorriso enigmático, típico nos espíritos quando preferem não comentar. Porque os espíritos superiores é assim, eles não dizem o que você deve fazer, né? Eles dão a dica e aguardam, porque eles não impõem. Regina dirigiu-se a um dos cômodos, saindo ainda no desdobramento, onde havia uma cama, apanhou uma pequena manta e cobriu a criança, pedindo à senhora que arranjasse uma bacia morna para aquecer a criança melhor. Assim foi feito. Ela banhou o menino, enxugou o corpinho, enrolou cuidadosamente na manta e saiu com ele de volta à salinha. E agora, o que fazer com a criança? Não podia abandoná-la novamente, pois era óbvio que ela precisava de proteção e amparo. Aí ela acorda. Regina acorda. Viu-se de volta ao corpo físico, já desperta, mas com a viva impressão de que tudo quanto sucedera naquele estranho episódio ainda inexplicado. Só entendia que estava ali contido o aviso de uma nova tarefa para ela. Mas qual? Não precisa saber, né? Não precisa dizer. Mas acredite, ela ficou com essa dúvida durante um ano. Um ano. Isso é interessante para nós. A gente tentar o que a espiritualidade está nos avisando, né, durante o último ano, para o que a gente pode fazer e realizar. Às vezes é uma tarefa dentro do próprio lar, com os próprios familiares, mas a tarefa está sendo ali gestada. Durante algum tempo, Regina ficou na expectativa de algum acontecimento que explicasse mais isso.
Mais do que isso, né? Mas, vamos lá. Tinha uma espécie... Aí ela começou a achar, gente, que ia encontrar a criança que ela tinha visto no plano espiritual. Ela começou a procurar na cidade do Rio de Janeiro a criança, porque ela sabia como era a criança. Tinha visto as feições. Em algum lugar estaria o pobre bebê, tiritando de frio e de medo. Regina voltava então a sentir a impressão do seu corpinho gelado de encontro ao seu, toda vez que lembrava dele. Passou-se 1 ano e nada de aparecer a criança. Pediram até amigos e conhecidos residentes em zonas suburbanas mais distantes. Talvez a criança estivesse por lá, né? Sempre gostara de crianças. Com elas trabalhara com amor e parecia entendê-las bem. Aí, um dia, ela confiou seu projeto a uma amiga e convidou a participar dele, o que a outra aceitou logo. Por coincidência, ou não seria, essa amiga estava à espera de um primeiro filho e trabalhava no respectivo enxoval. Ela começou a projetar um trabalho de enxoval e chamou uma amiga que estava grávida para ajudá-la. Então, aquela tarefa que lhe estava sendo preparada não era apenas de um recém-nascido especial que ela tinha que cuidar, mas de muitos. Cabia-lhes vesti-lo, protegê-los, amparar-lhe, de certa forma, a família nos primeiros passos que dariam nesse mundo. E o que é interessante, gente, que eu estou só fazendo realmente a propaganda, porque o livro é curtinho, são vários casos, eu separei 3 casos, eu vou parar por aqui, já vou contar 3 casos. É que Regina, olha o que ela pensou com o projeto. Ela falou assim, eu não vou fazer um enxoval qualquer. Porque quando a gente pensa em fazer um enxoval, permito o nós, a gente pensa assim, não, vamos... quantas fraldas, né? Normalmente, a criança num dia, ela faz mais de 6 vezes, né? Muito mais que isso, né? Então, fralda vai embora. Se for de pano, não, mas lava. Então, você vê que tem que ser de pano, mas tem local que não tem água. A Regina pensou assim, eu vou fazer o melhor enxoval possível. Então, ela começou a trabalhar com mantinha, com culote, né, com aqueles agasalhos, mas da melhor qualidade. Ou seja, quando ela pensou nos necessitados, ela começou a lembrar daquele corpinho daquela criança que tiritava de frio. Lógico, gente, aqui no caso é dos enxovais, mas há companheiros na nossa casa de oração que, ao invés, às vezes, de estar com o corpinho tiritando de frio de um bebezinho, tem um adulto tiritando de angústia, tem um adulto tiritando de ansiedade, tem um adulto tiritando, às vezes, de saudade de um ente que partiu. Então, são várias tarefas que a nossa espiritualidade designa para cada um. No caso aqui da Regina, foi dos enxovais. Mas eu me permito chamar a atenção de cada um para ir prestando atenção no que a espiritualidade está nos chamando, né? Nos acenando. E aí ela falou, vou fazer da melhor qualidade. Não vou fazer qualquer tipo de fralda, porque tinha fralda de pano e tinha também as da década de 90 para cá, né? A fralda descartável começou a ficar mais possível, porque antes da década de 90 era muito caro mesmo. Mas da década de 90 para cá, com a questão da importação, do dólar, e até agora, um de 48 unidades está na casa dos R$32, então ainda dá para tolerar. Mas tinha uma época que era bem mais caro que isso. Então, Regina, voltando a ela, vou fazer o melhor possível. E aí, gente, por conta, vejam só, fazer o melhor, a nossa tarefa espiritual, quando a gente se destina a fazer o melhor, né, ou seja, o que é o mais possível que eu possa fazer de melhor, porque fazer, às vezes, o melhor não é fazer o impossível, é o melhor possível que eu posso. Né? Às vezes, vamos supor, um companheiro mora, porque longe sempre é o local longe da nossa casa, né? Então, vamos supor, um colega que mora no Gama e gosta da comunhão. A comunhão é que é longe, não é a casa dele. Ele fala, lá no Gama, não é lá na comunhão, é a comunhão que seria longe. Então, às vezes, eu conheci colegas que conseguiam só ver uma vez por mês a comunhão, são uns 20 anos atrás, e ficavam felicíssimos, com uma alegria,
porque era o possível que ele tinha. Porque tinha com que deixar filhos, tinha outro tipo de trabalho, mas ele vinha com uma alegria, então era o melhor possível. E Regina fez essa tarefa da seguinte forma: quanto mais pobre a mãe, melhor deve ser a qualidade do material distribuído. Quanto mais sofrida é a pessoa, melhor deve ser a nossa doação espiritual. Isso serve para todos os campos de trabalho nossos. A mãe que disponha de recurso pode dar-se ao luxo de comprar sem preocupação, lógico, porque estragando a peça está em condição de substituir. Já a mãezinha necessitada, não, ela não tem condição de substituir, então tem que ter uma coisa de melhor qualidade. Tanto a mãe milionária como a remediada, a pobre ou a indigente, experimentam o mesmo tipo de emoção e carinho e desejam o que melhor possa ser conseguido para os filhos. Se pudessem, as mais pobres, as roupinhas seriam bonitas, enfeitadas, bordadas com rendas. E é o que a Regina fez. Não entregou qualquer tipo de pano. Fez o melhor possível. Mas aí o que acontece, o que é o interessante desse trabalho? É que um enxoval desse, aparentemente um trabalho, né, de doação material, ela ocasionou determinadas consequências no lar das mãezinhas que a própria Regina nunca esperou. Eu vou passar para o primeiro caso, historinha 1. São várias histórias. E aí tem a introdução, né, que o Orson comenta, do Hermínio, e ele vai às histórias. Essas histórias foram fatos que ocorreram, que a Regina catalogou, passou para o Hermínio, por conta do trabalho dos enxovais. Olha a historinha. Uma senhora pediu um enxoval para uma pessoa do seu conhecimento, e que, tendo já 8 filhos, encontrava-se em dificuldade à espera do 9º filho. O marido estava desempregado há meses. Acabou cedendo à pressão das dificuldades, da frustração de não ter como dar de comer aos 8 filhos. Começou a beber. A situação já está difícil, né? Aí não dá conta, foi beber. Com o escasso dinheiro que conseguia nos biscates. E porque bebia, passou a maltratar a mulher e as 8 crianças. O 9º filho era esperado para o fim daquele mês que mal começava. Assim que a mulher soube que o enxoval já estava com a sua conhecida, foi buscá-lo. Então, uma conhecida dessa mãezinha de 8 filhos, que esperava o 9º, tinha uma amiga que era conhecida da Regina. E aí essa conhecida pediu a Regina conseguiu um enxoval para ela. E ela, quando soube que o enxoval estava pronto, foi lá. Os problemas eram os mesmos de sempre, mas ela não fazia carga sobre o marido desorientado. Dizia que ele não era mau e que tomava aquelas atitudes violentas por causa da bebida e bebia pelo desespero de não encontrar emprego. Pois bem, aí essa senhora dos 8 filhos foi lá e pegou o enxoval. Ao abrir o pacote com o enxoval, foi de surpresa em surpresa e não se conteve, começou a chorar sem nada dizer. Ficou tão emocionada que saiu sem agradecer, porta fora. Ficou, né? Deu um surto, né? A porta fora, pegou, começou a chorar e saiu. Na semana seguinte, ela voltou para desculpar-se e agradecer. Não imaginara que tudo aquilo era para ela. Nunca sonhara ter um enxoval tão bonito para um filho seu. Estava realmente feliz. Quando o marido chegou, ela foi mostrar o régio presente, peça por peça. Ele ficou perplexo e olhava com certa desconfiança. Ou seja, roubou aonde, né? A pessoa analisa o outro pelo aquilo que, né, que às vezes a gente acha por dentro, né? Ficou desconfiada. De quem é isso? Perguntou. Quando ela, a esposa, explicou que era deles mesmo, ou seja, para o filho, o comentário do marido foi simples e eloquente. Impossível. Onde você conseguiu isso? Presente de quem? Para seu filho? E tudo isso é dado por pessoa que nem se conhece? Quer dizer, então, que a bondade existe mesmo? Comovido, envergonhado, mesmo naquele momento, tomou uma decisão inesperada. Nunca mais iria beber e cumpriu a palavra.
Renascia nele também a esperança, quase a certeza de que agora iria conseguir um emprego, ainda que modesto. Esse foi, portanto, o enxoval que reacendeu a chama da esperança e expulsou sombras que envolviam um lar pobre e desalentado. Uma coisa simples. Chico Xavier, certa vez, nesses livros de biografia, uma pessoa foi procurar, Chico, o que eu tenho que fazer? E ele recomendou que a pessoa trabalhasse também com os enxovais, mas que não era para comprar produto pronto, mas sim para trabalhar em casa. E explicou, na hora que você está trabalhando ali, pensando na criança e pensando na mãezinha, você entra em contato, ipsis verbi, viu, gente? Isso é Chico falando. Ipsis verbi, do jeitinho que foi falado. Quando você está trabalhando no bem, pensando em alguém, você entra em contato com o anjo da guarda daquela família. E o anjo da guarda daquela família que está amparando e está procurando, fala assim, espera aí, se essa pessoa está ajudando quem eu amo, eu vou ajudar essa pessoa. Isso com um. Aí você vai dizer, mas então a caridade toma lá da cá? Não, não é. Mas não tem jeito. O universo foi feito assim, Papai do Céu criou desse jeito. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. É da lei, é uma lei. Né? Tanto é que tem um capítulo no nosso Evangelho que fala que não saiba a mão, né, esquerda que faz a direita. Ou, para quem for canhoto, né, não saiba a mão esquerda que faz a direita. Então, Chico falava, trabalhe mais manual, sem comprar coisas muito industrializadas, porque você vai lá, compra e não tem contato com a parte espiritual. Então, esse projeto da Regina, que ela envolvia com muito carinho, quando chegava, dá para imaginar o magnetismo que ia esse pacote? Dá para imaginar? Esse magnetismo para mudar a concepção de um marido que estava entregue à bebida. Então, existe a bondade mesmo. Chamo a atenção novamente para todas as nossas tarefas na nossa casa de oração, quem trabalha. Qualquer tarefa, qualquer, desde aquela da doação dos alimentos ali na Câmara de Pessoas, desde que seja feita com carinho, com amor, você entrega o magnetismo e chega lá. Chega mesmo. Não é porque a gente não está vendo, né? Vamos partir para a segunda historinha. Pelo telefone, uma pessoa amiga pedia a Regina algumas camisinhas de pagão para um caso aflitivo. O apelo viera de uma empregada da senhora que telefonava, que lhe pedia alguns lençóis velhos que pudessem ser recortados e aproveitados como fraldas. Lençóis velhos que pudessem ser recortados e aproveitados como fraldas, porque uma sobrinha começara a passar mal e, levada para o hospital, verificou-se que já estava em trabalho de parto. Era uma moça pobre, muito jovem, e que vivia em companhia do pai, já bem idoso, e muito desgastado pelas lutas, o pai, né? A irmã casada não podia acolhê-la, porque morava em uma casinha de 2 cômodos, com 4 filhos e o marido, então a irmã não podia acolhê-la. A moça, com a nova criança, não teria onde ficar e nem recursos próprios para tentar a vida de outra maneira. Essa irmã é que telefonou para a tia, em pranto, dizendo que a mais nova teria logo alta e que o hospital pedia que levassem roupas, porque o recém-nascido estava sem roupa e ela não sabia o que fazer. Além disso, tinha um outro problema. O velho pai, o avô da criança, sentia-se decepcionado e envergonhado com a situação. Criado à maneira antiga, segundo as tradições do seu tempo, declarou que não receberia de volta a filha desonrada. De maneira alguma concordaria. Ficava o problema com a irmã mais velha. Onde colocar outra com filho assim de repente? O pai não queria, né? Regina respondeu que não apenas as camisinhas pagãs que ela ia arrumar, mas todo o enxoval completo, pois esse era o objetivo do seu trabalho. Combinou-se, então, que no mesmo dia após o trabalho, a tia passaria na casa da Regina para pegar o enxoval. Regina esclarece que alguns hospitais adotam a prática de entregar a criança apenas envolvida numa peça de gaze. Caso a mãe não tenha providenciado roupa suficiente e a tempo, o que deve acontecer com frequência. Num caso desse, a moça confessou Regina que tiveram de apanhar uns jornais para melhor proteger a criança, porque o jornal você enrola ali e dá uma aquecida, né?
e fazia muito frio. Agora, dá para imaginar, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, pode estar acontecendo. À noitinha, a tia apareceu lá, pegou a roupa. Estava ainda muito aflita pela situação da sobrinha, pois o pai da moça, né, o avô, mantinha-se redutivo e não queria ela com o filho na casa dela. Regina sugeriu que a tia insistisse com ele, pediu compreensão, caridade, afinal de contas, estava diante de um fato consumado. Pois bem, dias depois, telefonou a amiga que pediu as roupinhas para dar as notícias. A criança era uma menina. Regina perguntou se a tia havia conversado com o pai da moça, o avô. Nem foi preciso, foi a resposta. O enxoval que você deu fez o serviço sozinho. Como assim? Aí Regina pergunta. Simples. A surpresa do velho pai foi grande, a primeira reação era esperada. Não queria saber de nada, não queria ver nada, mas a tia da moça insistiu, não custava olhar. Aliás, ela tinha mesmo de ver, porque precisava separar as peças necessárias. E abriu o enxoval na frente do avô. Abriu o pacote sob o olhar do velho e notou que, aos poucos, o semblante dele foi se soltando. Ou seja, uma desobsessão, né? Feita uma desobsessão na hora ali. Desobsessão não é que tem espírito, né? Mas dele mesmo, né? Mudando o modo dele pensar. De repente, ele sentou-se na cama e chorou quanto quis. Quando se acalmou, tinha uma decisão tomada. Já que Deus está ajudando tanto, eu não posso deixar minha filha na rua. Pode trazer ela e a criança para casa. Fantástico, né? Isso é um enxoval. Volto de novo a insistir. A tarefa é dos enxovais, mas fica a cargo de cada um para botar a tarefa dos ou das de cada um. Do Jack é a tarefa das palestras. Que ele faz muito bem, vai continuando, esclarecendo. Mas cada um de nós tem uma tarefa. Então vai ficar cada um. Né? Será que a gente está fazendo com amor? Quem está ouvindo do outro lado, às vezes uma mensagem nossa, uma palavra, será que está tendo essa reação igual o velho pai, se desanuviando? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E por último, gente, a última historinha é o chamado caso do bebê do galinheiro. É a última. Tá? Uma amiga telefonou para a Regina pedindo enxoval. A filha da empregada fora visitar a avó no subúrbio, pobre e distante. Estava lá conversando quando uma criança da vizinhança entrou correndo para anunciar que havia uma menina com um neném dentro do galinheiro. E convidava a todos, venham ver. E o pior que tinha mesmo. A jovem mãe teria seus 13 anos e segurava uma criança ao colo, enrolada em trapos, sem uma peça só de roupa. Segundo contou, a moça ficara grávida no interior de Minas. E como costuma acontecer, eu não vou falar nem o pai da criança tinha fugido, né? O gerador, né, da criança tinha fugido. O pai dela, né, o avô da criança também, ficou indignado e intolerante. Mesma coisa da história anterior. Botou-a para fora da casa. Mal sabia ela como viera parar no Rio de Janeiro. Quando começou a passar mal, alguém chamou a ambulância que a levou ao hospital mais próximo, senão iria ter a criança em algum canto da calçada, pois era onde ela dormia, a perambular pelas ruas sem rumo. Estava ali, no galinheiro, porque a dona da casa concordou em quebrar o galho. Embora não a quisesse na sua casa. Não, fica por aí, mas não deixou a menina entrar. Talvez por receio de mais uma responsabilidade, pois ela é também, essa senhora que deixou, né, que tinha um galinheiro, era pobre. E já tomava conta de vários netos para que as filhas pudessem trabalhar fora. Não dava para ter mais uma criança em casa, e o arranjo combinado fora aquele. A menina ficava com a criança no galinheiro durante o dia e à noite dormia dentro de casa em algum canto. Assim, por linhas indiretas, Regina ficou sabendo do drama e providenciou logo um dos seus enxovais. Estávamos na quadra fria do ano, e às vezes caía uma chuvinha fina e longa, dessas que duram dias inteiros. Além do mais, Regina sonhara há poucos dias com uma criança que correspondia àquela situação, tiritando de frio nos fundos de um quintal enrolado em trapos. No dia seguinte, a empregada da sua amiga passou em sua casa para apanhar um enxoval para o bebê do galinheiro. E mais uma vez a roupinha produziu seus costumeiros milagres.
A menina mãe, ao ver o enxoval, desatou a chorar com a criança aconchegada ao seio. A dona da casa, comovida, ou porque a criança pelo menos tinha roupa suficiente, acolheu de vez a menina, acolheu de vez. Uma vizinha que ouviu falar no incrível enxoval, ofereceu emprego à moça. E a criança ficou com a primeira, que já cuidava mesmo de neto, e não lhe faria muita diferença olhar a criança enquanto a mãe trabalhava ali mesmo, por perto. Com a autorização da patroa, a menina ia nas horas certas dar de mamar à criança. É assim a vida. Alguns retornam dentro de palácio, outros preferem um galinheiro. E é isso, gente. Como falei durante o nosso bate-papo aqui, esse livro, A Tarefa dos Enxovais, está na nossa casa. Tem mais 3 histórias muito bonitas. São 7 histórias. Só contei 3. E tem uma base doutrinária que o Orson Peter Carrara faz, né, ligado a Kardec, que tem a ver com esse capítulo 15. Estive preso e me visitaste, estive nu e me vestistes, tive fome e me deste de comer. Mas, Senhor, quando é que te vimos assim? Quando fizerdes a um destes meus pequeninos, é a mim que fizeste. E pequeninos aqui, meus irmãos, não é somente, lembrando, né? O bebê é também, mas somos todos nós quando precisamos de uma palavra bem direcionada, ou quando alguém nos aproxima pedindo um aconselhamento, ou um pedaço de pão, uma latinha de arroz, um saco de arroz ou de feijão, ou um encaminhamento para a nossa casa de oração, ou uma orientação de um médico que possa nos ajudar a sanar uma dificuldade orgânica. Essa é a tarefa que o Cristo espera de todos nós. É uma palestra que a gente fala, olha, tem uma palestra lá, vamos dar uma olhadinha, e isso às vezes, como diz André Luiz, é um fio que limpa a mente e tira muito processo obsessivo. Hoje, conforme está lá no Apocalipse, o Evangelho está sendo passado pelos telhados, tá? Pelos telhados, o Evangelho, ou seja, as redes estão tudo passando, né? Então, não podemos mais esperar. Se estamos em algum momento difícil da nossa vida, cheio de ansiedade, de angústia, depressão, ou mesmo de alegria, vamos procurar a nossa tarefa dos enxovais, ou tarefa da família, o que quer que seja. Porque a gente pode ver, quando é feita com amor, ela produz resultados imediatos. São resultados imediatos, como a gente viu aqui. É que às vezes a gente não presta atenção, e é bom nisso, né? A gente ficar não muito prestando atenção naquilo que faz. Mas são situações muito, muito interessantes. A Campanota de Souza, a tarefa, por exemplo, do alimento, deve ter histórias fantásticas. Quem sabe um dia lança-se um livro sobre as famílias, né, quando receberam o que é levado todo mês, né? Ou uma tarefa de desobsessão realizada. Uma vez eu me lembro aqui mesmo no estacionamento, uma amiga muito tempo sumida, não era espírita, encontrei com ela, uma fulana era do meu serviço, tem mais ou menos uns 20 anos. Eu falei, você por aqui? É. E ela falou, me curei. Você estava com câncer. Como é que você curou? Só com passe. Nessa sala que ela falou aqui. Moço, eu vim aqui toda quarta-feira, eu subia, e vinha se arrastando. Depois do passe, começou tudo a melhorar. O médico começou a acertar, o remédio acertou. É isso. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, pedindo ao Cristo de Deus, Senhor Jesus, ampara-nos, ajuda-nos, Senhor, a ver a nossa tarefa, mas seja ela qual for, Senhor querido, que possamos fazê-la como a nossa irmã Regina fez, com muito amor, com muito carinho, para que receba em Teu nome, Senhor, seja o que for, um enxoval, uma boa palavra, o que for, a Tua semente, Senhor, de luz, de vida e de renovação.
Obrigado, Jesus. Assim seja. Repetindo por último, o livro é A Tarefa dos Enxovais. Hermínio Corrêa de Miranda, Orson Peter Carrara. Fiquem com Deus.